Então, vamos lá, né? A gente estava falando então sobre o Alan Turing. O Alan Turing, ele é um cara único, né? Como eu falei para vocês antes de tudo, da gente começar, ele é um cara fora do tempo dele, né? Ficou muito legal eu acho que o filme conta obviamente de uma forma um pouco mais é, eloquente, inserindo algumas histórias, alguns momentos, né, que são bem legais, mas é bem interessante a história do Alan Turing. Ele, como eu falei, na minha opinião, eu acho que ele tem algum problema de ordem psicológica, acredito que algum grau de autismo ou alguma outra síndrome parecida que ele não tem muita facilidade de entender as nuances de humor, né, que é uma característica aí. Então, sei lá, tem essa possibilidade, até porque torna ele altamente capaz de se concentrar em alguma coisa, que é o processo dele, né? O Alan Turing, então, a gente vai bater um papo sobre ele, né? O Alan Turing, ele é de nacionalidade britânica, ele nasceu aí em 1912, faleceu em 8 de junho, e aí tem algumas contradições entre datas, né? Entre 7, 8, alguma coisa, de 1954. Então é uma coisa bem interessante. Ele teve 41 anos de vida, 42 anos, e ele foi encontrado morto no seu apartamento, né? E foi diagnosticado que ele morreu por ingestão de cianureto. E aí vem um problema, né? É, não sabem se ele se matou de forma proposital, então que ele retirou a sua própria vida, né? Fazendo uso aí do cianureto, ou se devido aos problemas de saúde por causa do, do tratamento químico que ele estava recebendo, e a gente vai falar sobre esse tratamento químico aí um pouquinho mais para Pra frente, né? frente, né? Se esse problema daí foi por conta da fraqueza e falta de atenção e destreza, e aí numa hora de manipulação do cianureto, ele pegou algum alimento e deixou, né, a mão suja com cianureto e comeu o alimento sem perceber isso daí. Então, existe aí uma dúvida. E essa dúvida, infelizmente, vai ficar para a história. Não se sabe. Voltei. Ficou registrado aí como suicídio, né? Mas não tenho certeza. Diga, João. Voltei. Muito bom o filme, cara. Primeira vez que eu vi, tá? Não vi de novo, não. Primeira vez. Olha, eu gosto e gosto muito, né? Eu sou um fã do filme O Jogo da Imitação. É bom demais da conta. Eu falo para vocês, eu não tô de zoeira, eu sou filho de dono de locadora, né? Então, da época de locação das fitas VHS, de DVDs, né? Então, assim, quando o filme é bom, eu não tenho problema de assistir muitas vezes. É, o Guarda-Costas, um filme clássico, né? Eu com certeza já assisti mais de 50 vezes. E não tenho problema de assistir novamente. Eu sabia até as falas, os momentos. Já faz aí alguns anos que eu não assisto. Tá na hora de rever. Mas esse filme do Jogo da Imitação, todo semestre, quando possível, eu assisto e eu gosto de acompanhar. Eu sei exato, e assim, eu não percebo o tempo passar assistindo um filme diferente de qualquer outra pessoa. Para mim, quando eu percebi o momento, né, que estava chegando, eu falo, nossa, já está acabando, né? Mas é bem legal. Fica aí sempre uma dica muito bacana. E esse filme daí eu recomendo a todos que puderem assistir. O Jogo da Imitação. Vamos lá continuar falando sobre o nosso foco, né? O Alan Turing. O Alan Turing, ele era um matemático, né? Ele trabalhava com lógica, ele também era um criptoanalista, como dava para ver lá no filme, né? Também era um cientista da computação, né? Lá da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Ele é literalmente o pioneiro na área de inteligência artificial, quando ele criou lá o artigo dele, questionando se uma máquina poderia pensar. E no filme ele tem uma explicação muito bacana, né? Que fala justamente sobre a teoria dele. Ele questiona no filme se uma máquina pode pensar, e ele responde para quem, né, estava na dúvida
Não, a máquina não pode pensar como um ser humano. Mas isso não quer dizer que ela não pode pensar. E isso daí é uma coisa bem interessante, né? Porque a gente vem estudando e conversando sobre inteligência artificial e a gente sabe que realmente hoje não existe como diz o título do livro, né? Do título do livro, um algoritmo mestre que possa resolver todos os problemas na área de inteligência artificial e consiga conversar, falar e pensar como um ser humano. Mas existem várias iniciativas muito pontuais, né? Na parte de análise de texto, de imagens, né? De deduções lógicas, de aprender coisas dentro de um mundo de conhecimento, né? Vamos chamar assim, de um universo de conhecimento restrito, conhecer mais coisas sobre aquilo ou agir de forma diferente a eventos inesperados não programados, que aí entra na ideia da capacidade de aprender com que ainda não foi visto, né? Com a capacidade de aprender coisas que ainda não foi visto, mas obviamente a gente tem aí vários processos cíclicos que entra na parte de aprendizado de máquina, que muito se confunde, né? O machine learning com a inteligência artificial. Mas deixo claro que o machine learning, o aprendizado de máquina, é uma sub-área da inteligência artificial, né? Então a gente tem muita coisa na área de inteligência que dá para conversar e discutir. Por conta desse artigo fabuloso aí dele, que foi um destaque, né? E até hoje é muito mensurado e tem um prêmio chamado, acho que Loebel, sei lá, não é um Nobel, é um Loeber, não sei pronunciar o nome, sinto muito. Que é dado para todo ano, né? Um prêmio em dinheiro, né? Para reconhecimento de inteligências artificiais que se passem por seres humanos. E aí é utilizado a técnica lá de um interlocutor, né? Você recebe, né, imagina uma sala fechada com uma janelinha para entrar um papel. Você escreve alguma coisa e coloca esse papel lá dentro daquele alçapão, daquela janelinha lá, entra lá dentro da sala. E de repente alguém te dá a resposta, novamente devolvendo um papelzinho para você com a resposta. Isso parece muito hoje em dia, se você for imaginar, um chat, né? Pode ser falado, escrito, não importa, o importante é a interpretação que se dá, né? Então, quando você não consegue identificar que é uma máquina, o que está dentro da caixinha lá, da casa, do cômodo fechado, isso daí é dito que é uma inteligência artificial que consegue se passar por um ser humano ou consegue pensar como um ser humano. Isso daí através de perguntas e muitas coisas são testadas, né? Então, isso daí foi um jogo proposto pelo Alan Turing para poder identificar se algo é realmente inteligente e se a gente consegue perceber se é um ser humano ou se é uma máquina. E se a gente consegue perceber uma máquina, esse algo não é inteligente. Então, essa interpretação que dava aí no jogo, mais ou menos, né? Vamos continuar nossa brincadeira aqui. Durante aí a Segunda Guerra, o Alan Turing ele trabalhou realmente para as forças, como é que é o nome? Para os aliados, né? Chamado das forças aliadas contra os alemães, né? Lá no tal do Parque Bletchley, né? E aí, nesse Parque Bletchley, ele trabalhava lá no Hub 8, e essa seção era responsável pela parte de criptoanálise, né? Eles recebiam as mensagens criptografadas através de uma máquina chamada Enigma, que é uma máquina muito similar, parecida com uma máquina de escrever das antigas, né? Aí você tinha lá um esquema que entrava com uma chave nela, você configurava ela através de algumas ligações, você configurava ela, e a partir daquilo ela criptografava o que você escrevesse nela. Então ela gerava lá uma saída totalmente embaralhada, né? A técnica de criptografia é você embaralhar o texto para que outra pessoa não consiga ler. E é isso que é explorado durante todo o filme do jogo da imitação, desde a parte que mostra ele criança lá no colégio, junto com o amigo dele, o Christopher,
E aí eles brincam de criptografia, né, de embaralhar mensagens para poder se comunicar e bater papo um com o outro, sem que outras pessoas saibam o que eles estão falando. Então, essa daí era uma máquina que gerava um grande problema para os aliados, pois as comunicações eram feitas através de rádio, né, ondas de rádio, e aí eles trafegavam essas informações em código Morse, né, iam colocando todas as letras do que estava sendo falado, porém, quando você anotava essas informações, você conseguia captar essas ondas no ar, então tá passando lá no ar, você consegue ouvir isso daí, e você anotava, você achava que você sabia o que estava escrito, e na verdade você não conseguia distinguir o que estava acontecendo, porque as palavras estavam embaralhadas de alguma forma, as letras foram trocadas de posição, seguindo o algoritmo e a chave criptográfica que a Enigma tinha. Então, esse daí foi um grande pensamento para a arte da criptografia, fabuloso, legal pra caramba, usado de uma forma totalmente esdrúxula, louca, maluca, né, para uma guerra insana. E o que foi pensado pelo Alan Turing, né? Todos os generais aliados da parte não alemã, eles pensavam que você deveria tentar decifrar aquilo dali. Só que foi visto que, utilizando a ferramenta de criptografia Enigma, né, a máquina Enigma, eles iriam demorar muitos e muitos e muitos milhões de anos para conseguir descriptografar, para ver se todos, fazendo todos os testes possíveis. O Alan Turing ele pensou em criar uma máquina eletromecânica que seria capaz de fazer esses processamentos, ou seja, ele pensaria mais rápido que um ser humano. E aí foi criada uma máquina que foi nomeada aí da bomba eletromecânica, também chamada de bomba, né, ou bomba. E essa máquina, ela que no filme é chamado de Christopher, né, que faz alusão ao coleguinha dele lá de infância. Essa máquina, ela faz toda a diferença, pois ela, na verdade, é um computador. E tem um trechinho do filme muito bacana, é onde que ele está lá com a menina lá, a criptografa lá, sei lá, aquela magrelinha lá, que eu não sei o nome dela, não lembro, ela faz uma explicação bem bacana do que é a máquina, né? Ela fala que ele está pensando numa máquina para criar uma solução para um código criptografado. E essa máquina ela pode ser programada para resolver um problema, mas também ela pode ser reconfigurada. Ela não somente pode ser programada, configurada, né, para resolver um problema, mas ela pode ser reconfigurada para resolver outros problemas. Voilá, a gente está falando de um computador, né? Então a ideia é ele criar um computador que possa ser programado. É isso daí que ele fez. Ele criou um computador que podia ser programado e reprogramado. Por isso, ele recebe aí o título de pai da computação, né? E a gente vai ver aí as criações do Alan Turing. Após a Segunda Guerra, o Alan ele também trabalhou no Laboratório Nacional de Física lá do Reino Unido, né? E aí ele criou um supercomputador nesse laboratório, que é o ACE, o Automatic Computing Engine. E aí foi apresentado em 1945. Ele era uma evolução do computador que ele fez lá durante a guerra no Parque Bletchley, né? E esse computador, né, que ele estava querendo fazer, teve aí um custo estimado de 11 mil libras esterlinas. É dinheiro pra caramba da época. E aí, nesse pós-guerra aí, o Turing ele sabia que tinha uma impossibilidade de fazer o projeto por causa do custo. O custo do projeto do ACE era muito grande, muito ambicioso e não dava para fazer. E aí o que aconteceu foi que eles, né, foram pensando numa possibilidade de criação
de uma versão mais simplificada. Tiraram algumas coisas e diminuíram a capacidade aí do ACE, né? Quando eles fizeram isso, o resultado da criação, mesmo ainda simplificado, foi o computador mais veloz do mundo, ou supercomputador, né? E aí ele tinha uma frequência de 1 MHz, então ele tinha 1 milhão de 10 a terceira, né? Mil ciclos por segundo, né? 1 milésimo da velocidade aí dos chips atuais. Isso daí, na época, foi uma coisa esplendorosa, porque mesmo com um projeto reduzido, que ele teve que fazer lá cortes e diminuindo tudo, ele ainda conseguiu projetar o computador mais veloz da época, né? E isso daí é uma corrida contra o tempo com outras universidades e outros centros de pesquisa, né? A morte do Alan Turing veio por consequência de um tratamento chamado de castração química, aonde seria similar a uma quimioterapia, sem ele estar necessitando, sem ele ter câncer para fazer uma quimioterapia, né? Ele fez uma quimioterapia. E essa quimioterapia tinha por objetivo, né, curá-lo da sua indecência, que era o termo utilizado para pessoas que tinham uma, entre aspas, pelo amor de Deus, um desvio de conduta, um desvio sexual, uma opção diferenciada da que é dita padrão na época, né? E aí aconteceu um problema muito grande. Ele sofreu esse tratamento químico para não ficar afastado das máquinas dele, né? Mas ele teve problemas de ter que sair da universidade, perder cargo, todo esse problema. E nesse negócio daí, quando ele fez esse tratamento fez com que ele tivesse aí a tal da ginecomastia, que é um crescimento aí das glândulas mamárias e aí gerando um peito semelhante ao de uma mulher num homem. E aí lembro, né, a gente está falando aqui de se alguém é homossexual, não necessariamente ele quer se parecer com uma mulher, pode ser simplesmente o gosto. Então, isso daí foi mais um problema que aconteceu e levou ele a uma profunda depressão. Que é dito que por conta disso ele cometeu suicídio, né? E aí, no exame do cadáver dele foi verificado lá o envenenamento do cianeto, mas em muitos locais existe aí a contradição do que acontece, né? Dizendo que pode ter sido por conta do tratamento dele e por ele estar muito fraco, ele não percebeu que estava lá com a mão suja, pegou eu acho que foi uma maçã, se eu não estou enganado, uma maçã e sujou ela de cianeto, né, segurando ela, na hora que ele foi se alimentar, acabou ingerindo aí de forma acidental. Então não se sabe se foi um suicídio ou se foi uma morte acidental por conta da condição que ele estava fisicamente falando, né? E aí depois disso tudo, muitos anos depois, depois da morte dele foram 55 anos, 55 anos. Depois da morte dele, 55 anos depois da morte dele, ocorreu um pedido de desculpas oficial. Então, foi feito aí uma campanha muito, muito gigante que envolveu todo o público LGBT, né, fazendo o pedido para que ele fosse reavaliado, né, e que perdoassem ele por causa disso daí, porque até hoje ele era considerado um indecente e condenado por conta disso. E o que acontece também é o seguinte: por que demorou tanto tempo? Né? Uma questão muito importante. Por que o tempo tão longo até surgir aí a demanda pelo pedido de desculpas oficiais, né? Porque como os dados que eles tinham eram dados de guerra, os dados de guerra eles são secretos por 50 anos após o término da guerra, segundo o que eu li. Então, durante os 50 anos aí, esses dados ficaram literalmente escondidos, sem ter acesso público sobre eles.
Desta forma, tudo o que ele fez, literalmente, não tinha sido feito. Estava escondido, ninguém deveria saber sobre isso. Se ninguém sabia, não tinha por que considerá-lo como sendo um herói. E, na verdade, né, o que aconteceu foi aí que o primeiro-ministro lá do Reino Unido, o Gordon Brown, ele aceitou esse pedido depois de todo esse tempo. E aí, em 2013, a rainha, ela fez aí uma prerrogativa, né, do perdão, que foi concedido ao Alan Turing pelos seus feitos a favor do Reino Unido, né, a favor da Inglaterra, e que diminuiu aí a morte considerável de pessoas durante todo o período de guerra, e que sem isso, muito provavelmente, a guerra teria se estendido por muitos anos, ou ainda a Inglaterra, né, os alemães poderiam ter vencido, derrotado a Inglaterra. E isso daí foi algo que ponderou muito e fez a diferença no pedido, né, para fazer o pedido dele. E essa reconsideração, né. Falando um pouco sobre as descobertas que o Alan Turing fez, né, no ramo da ciência e tecnologia, pois ele era um cientista, um estudioso, né. Então, são várias. O Alan Turing ele consegue aí em algumas poucas décadas, pois ele morreu muito novo. Eu acho que se ele não tivesse passado por todo o problema da castração química dele, né, se não tivesse ocorrido ele, né, ele ser dito, né, indecente, incriminado por indecência, eu imagino, será que a gente já não estaria com muito mais outras coisas inventadas, né? Porque olha só, o Alan Turing ele fez muitas descobertas e conquistou várias coisas que literalmente moldaram, criaram o caminho para o que a gente tem hoje na computação, né? Literalmente, não só na computação, mas na arte de criptografia e telecomunicações, né? Muito demais a criatividade e capacidade desse ser genial, né? A primeira coisa que ele fez foi a máquina de Turing, né? Que ele propôs aí inicialmente um modelo teórico para simular, para verificar se algo era dito inteligente, né? Se algo aí tinha uma capacidade algorítmica. E é muito bacana que ele criou, né? Ele propôs aí algumas coisas e ele criou a capacidade de você configurar e reconfigurar um equipamento. Então, literalmente, ele criou o computador e ainda criou o esquema de programação do computador. Acho muito bom. Ele teve aí a solução da Enigma, né? Que aí lá durante o período de guerra ele criou a bomba, que é a máquina lá que no filme é chamado de Christopher, né? Que resolveu a criptografia da máquina Enigma através de algumas coisas. Obviamente não é tão direto e tão fácil, né? Não dá para a gente pegar e rodar um brute force, que a capacidade de processamento dessa máquina, dessa bomba eletromecânica aí, era muito pequena e não tinha condição na época, né, de guerra. Os aliados estavam praticamente falidos, a Inglaterra faliu, né? A Grã-Bretanha foi lá no chão, literalmente acabou a grana. Foi um período muito triste que as pessoas não tinham o que comer, não tinham o que fazer por conta da guerra, né? Foi gasto muito dinheiro com isso para tentar se manter inteiro, para não serem dominados pelos alemães. E aí ele criou, então foi a segunda grande criação aí que a gente pode destacar, a solução da criptografia da máquina Enigma, né? E aí, assim, só para lembrar, né, que aí uma afirmação do Winston Churchill, que ele afirma que foi uma grande contribuição que Alan Turing realizou de forma individual para a vitória dos aliados. Eu destaco isso daí, muito bacana. Depois ele criou o ACE, né? Então, como a gente falou, ele criou literalmente o ACE.
o segundo grande computador. O primeiro foi a bomba eletromecânica e depois ele criou o ACE. E o ACE, mesmo com a redução que a gente já comentou nos slides anteriores, ele foi o computador mais rápido da época, né? Mesmo tendo toda a restrição financeira aí, e teve que fazer os cortes, né? E isso daí é bem interessante. Então, tem essa capacidade aí também da criação do famoso ACE. Ele também trabalhou na área de criptografia de voz dentro dos laboratórios da Bell, né? Então, ele estava aí desenvolvendo a técnica de criptografia de voz. Então, ele queria criptografar as vozes, né? O som para fazer a transmissão. Hoje a gente tem várias criptografias de voz e graças a isso a gente tem, por exemplo, a capacidade de ter a telefonia IP, né, a voz sobre o protocolo IP, o famoso VoIP, né, o Voice over IP. E aí a gente utiliza algumas técnicas de compressão que são, né, inspiradas, baseadas, não são as mesmas, mas foi através dessa ideia que foi criado. Lembro que criptografia pode ser não somente o processo de embaralhar, mas também se você souber e entender como você pode criptografar algo, você pode também reduzir o tamanho desse volume de dados daí. Então, uma técnica de compressão também pode ser utilizada como criptografia, né? Então, você embaralha de tal forma que aquele grande volume de dados se torne algo menor para poder transmitir, e aí fica mais rápido. Desde que o processo de criptografar diminuindo o tamanho e depois de criptografar ainda não dê oscilações na voz, né? E aí você consiga ter uma audibilidade aceitável, né? Ouvir sem ter picotes ou distorções, né? Ele criou também o teste de Turing, né, que foi chamado e deu o nome ao filme, que é o jogo da imitação, que é o que a gente comentou, que teve literalmente a partir desse artigo que ele escreveu, que ele chama o conceito de inteligência mecânica, ou depois ele foi cunhado o termo inteligência computacional, né? E aí, em algumas literaturas, você também tem o Alan Turing não somente como pai da computação, mas como o pai da inteligência artificial, né? Quem propôs inicialmente isso daí, ou uma das primeiras pessoas que tiveram uma grande relevância na área de inteligência, né? Então foi bem bacana também que o teste do Turing levou isso daí, e em muitas literaturas ele também é considerado o pai da inteligência artificial, não somente da computação. Uma fotinha bonitinha aí do Alan Turing para a gente ver. É legal que durante o filme você vê uma similaridade muito grande do ator com a foto real, né? Com a pessoa Alan Turing. É muito bacana, que faz uma similaridade boa. Esse daqui é o tal do bomba eletromecânica, né, onde ele tem os rotores, as configurações. Eles remontaram para, depois de todo o processo que aconteceu de esconder durante 50 anos, eles fizeram, né, remontaram, recriaram, para que a gente pudesse ter uma noção de como que era essa máquina daí. A, a máquina que decifrou a Enigma. Então, a Enigma, uma pequena máquina de escrever, precisou de um monstro desse tamanho, um tamanho mesmo, que eu estou falando, que é muito grande, para você poder quebrar a criptografia que ela gerava, né? Lá o Alan Turing trabalhando já agora no ACE, né? O ACE já dá para ver que ele é um pouco maior do que a bomba, então você já vê aí que ocupa várias estantes, né? Várias mesas, é um equipamento eletromecânico muito maior. E eu acho que é isso. E acabou a nossa brincadeira. Só para a gente conversar um pouquinho mais, né? O que acontece então? Por que da gente estar falando tanto sobre o tal do Alan Turing? Porque o cara foi literalmente um divisor de águas, e talvez, se novamente insisto, né, se ele não tivesse morrido tão novo, não sei até onde
que a capacidade dele, a genialidade dele teria levado, né, teria criado coisas novas. Mas até onde ele foi, já criou soluções que são a base do que a gente vê hoje. O teste de Turing já foi refutado, então ele não é um teste realmente que consegue identificar se algo realmente é 100% inteligente por várias e várias e várias e várias teorias, que não faz parte agora da nossa discussão, mas mesmo assim ainda há o valor sobre tudo isso que ele fez, né? Só porque hoje foi analisado diferente, não quer dizer que ele tenha perdido a sua validade histórica, né? E o quanto ele conseguiu produzir. É um cara fabulosamente genial, conseguiu criar coisas que foram marcantes. Ele foi, né, utilizado, e aí eu estou falando ele, né, Alan Turing foi utilizado em vários projetos, ele participou de vários projetos para criar soluções computacionais, né? E isso daí é a base dos grandes computadores que a gente tem aí no início da nossa história, quando a gente começa a falar lá de ACE, Mark I. Então, são todos os supercomputadores e ou ele participou ou instigou os outros laboratórios devido, né, à necessidade de crescer e concorrer e desenvolver, que é tipo uma corrida aeroespacial, só que aí é a corrida dos supercomputadores, que ocorre até hoje, né? Você tem aí a IBM querendo construir o maior supercomputador do mundo. Aí vem uma outra empresa e desenvolve um outro supercomputador com maior capacidade de processamento ainda. Então, todos esses processos evolutivos são naturais e são concorrências que eu acho muito saudáveis. E ele instigou muitos a fazerem os seus supercomputadores. Então, se você for pensar aí que você está assistindo essa aula de um celular, de um computador, de um laptop, agradeça ao Alan Turing. Quem sabe se ele não tivesse, né, se manifestado para querer quebrar a Enigma, será que, ou mesmo se ele não tivesse desenvolvido, né, a teoria do computador eletromecânico, né, que ele poderia resolver problemas, a máquina lá do Turing, se ele não tivesse desenvolvido essa máquina, projetado ela, mesmo teoricamente, né, será que a gente estaria nesse nível de computação hoje? É uma boa pergunta, né? A gente pode refletir bastante sobre isso. É isso sobre o Alan Turing. Eu gostaria muito que vocês pensassem sobre esse cara. Esse cara é um ponto fora da curva que merece muito nosso respeito e atenção. E agradecimento, né? E desculpas sobre o preconceito que existia sobre ele. E eu acho que a gente, por conta disso, a gente perdeu muito. Então, é um ponto reflexivo bem interessante. Espero aí que vocês tenham assistido ao filme do Alan Turing, tenham gostado. Aqueles que não assistiram, acredito eu que tem aí nos streamers como Netflix, deve de ter o filme, acredito eu que tenha lá. Pode assistir lá, então já fica bem mais fácil para vocês poderem ver. E espero realmente que tenha valido a pena essa conversinha que a gente teve sobre ele. E é isso daí. Espero que tenham gostado bastante. Muito bom, senhor. Muito bom.